Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. E antes de começarmos a leitura, deixem-me fazer algumas perguntas. Alguém aqui considera que está na igreja perfeita? Alguém já encontrou a igreja perfeita? Sabe qual é o endereço? Pode dizer-nos? Hoje vamos falar de igreja perfeita. Mas olhem um pouco aquilo que está ali. Proibido para pessoas perfeitas. Alguém aqui perfeito? Será que a igreja perfeita é proibida para pessoas perfeitas? A igreja perfeita deveria ser constituída por pessoas perfeitas, não é? Depois tem ali, se existisse uma igreja perfeita, ela aceitaria você como membro? Pense nisso. Vamos ler o texto bíblico. Efésios capítulo 5, versículo 22. Isto para nós vermos o contexto em que estamos. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como aos senhores, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Todavia, também vós, cada um de per si, assim ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia a seu marido. Primeiramente, chamar a vossa atenção para o versículo 32. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Meus irmãos, em relação a Cristo e à igreja, que é o foco central desta passagem, o apóstolo Paulo procurou salientar várias características de uma igreja perfeita. Quando nós pensamos em perfeição e pensamos no número relacionado com perfeição, é natural que venha logo à nossa mente o número 7. E nós vamos encontrar exatamente aqui 7 características de uma igreja perfeita. Lembrando isto mesmo, meus irmãos, que igreja não é o edifício, igreja não é o templo, igreja não são as paredes, igreja é um corpo. Neste contexto que o apóstolo Paulo está a falar, igreja é corpo. E ele diz que um corpo, e nós sabemos, por essa analogia, um corpo tem muitos membros. Nenhum de nós tem um corpo apenas com pernas. Temos 2. Nenhum de nós tem um corpo apenas com braços. Nenhum de nós tem no corpo várias cabeças. Tudo está feito numa perfeição, num desenho do arquiteto do universo. E quando pensamos em igreja como corpo, nesta analogia, temos que pensar nesta diversidade. Mas uma diversidade que está unida. Está unida de uma forma organizada, de uma forma perfeitamente
funcional. E o corpo, igreja, é isso mesmo, organizada, funcional, mas constituída por esta diversidade de membros, cada um no seu lugar, ocupando a sua função. Quando pensamos, meus irmãos, a igreja perfeita, será que a Igreja Batista de Matosinhos o é? Somos nós igreja perfeita? Se formos igreja perfeita, ou para sermos igreja perfeita, isso significa que não pode haver nenhuma imperfeição em todo o corpo. Isto significa que cada um de nós, porque faz parte deste corpo, tem que ser perfeito. E é nesse sentido que eu gostaria que nós tornássemos esta ideia de igreja perfeita muito particularizada, muito pessoal, muito dirigida a cada um de nós. Ainda que a igreja seja um corpo, mas cada um de nós que faz parte deste corpo tem que ter estas características. E são 7. A primeira delas, meus irmãos, é que Cristo é a cabeça. A igreja perfeita só é perfeita se, em primeiro lugar, entre outras, tiver Cristo como cabeça. É isso que diz exatamente no versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Meus irmãos, nós, como membros da igreja, membros deste corpo, podemos ter as nossas opiniões, podemos ter as nossas ideias, podemos desejar que a igreja vá numa determinada direção, que a igreja faça esta ou aquela obra, que a igreja desenvolva este ou aquele ministério. E se cada um de nós fizer fincapé, ênfase naquilo que nós achamos, naquilo que são as nossas opiniões, a igreja não vai a lado nenhum. A igreja acaba por ficar paralisada, porque não há convergência de ideias, de opiniões. Isto não significa que cada um de nós não possa pensar, deve pensar, não significa que cada um de nós não possa expressar a nossa ideia, a nossa opinião, mas no final, tudo isto tem que ser harmonizado, conciliado, dirigido por uma cabeça, e essa cabeça é Cristo. E, meus irmãos, isto é fácil de dizer, Cristo é a cabeça, mas como é que nós, na prática, deixamos que Ele efetivamente seja a cabeça da igreja, seja a nossa cabeça? Meus irmãos, eu creio que há um texto na Escritura, que eu vou citar, sem referenciar, que diz isto assim: nós temos a mente de Cristo. E eu pergunto, o irmão ou a irmã que está aqui, que é membro desta igreja, tem a mente de Cristo? Quer dizer isso o quê? Quer dizer que a sua mente é governada por Cristo? Quer dizer que os seus pensamentos são causados, direcionados, filtrados por Cristo? Quer dizer que, quando nós pensamos alguma coisa, submetemos isso à sabedoria, ou isso vem da sabedoria de Deus em nós, e submetemos isso ao parecer de Cristo? Ou seja, quando nós temos uma opinião, uma ideia acerca de alguma coisa relacionada com a igreja, temos a certeza, a confiança de que isso é da vontade do Senhor? Que foi Cristo que efetivamente colocou isso na nossa mente? Ou expressamos mais aquilo que nos vem à cabeça, aquilo que nos parece, aquilo que nós achamos? E eu costumo dizer que Deus não colocou em nós um achómetro. Nós muitas vezes dizemos e usamos essa expressão, eu acho que. A questão é, o que é que Deus acha? O que é que Deus quer? O que é que Cristo quer? E, meus irmãos, isto que parece tão fácil, torna-se às vezes tão complicado, porque nós precisamos de ter exatamente essa sintonia, essa comunhão com Deus, para sabermos o que é que Deus quer para a sua igreja, e não aquilo que nós às vezes achamos. É difícil para os irmãos? Também não é fácil para mim, como pastor da igreja. Porque às vezes sobre mim como pastor da igreja, sobre os outros pastores da igreja, sobre a liderança da igreja, pesa
este fardo de que nós, pelo menos administrativamente, temos de dirigir a igreja. Temos de orientar a igreja, temos que definir prioridades. E ai de nós, se elas não forem definidas pela orientação dos senhores. A igreja não fará outra coisa senão marcar passo. Para este ano, vejam, meus irmãos, queremos que Deus, o ano passado, nos falou e indicou que o tema deste ano é avivamento. Será que todos lembramos que é isso? E será que todos nós estamos prontos para deixar que realmente Cristo, como cabeça da igreja, avive esta igreja? Que Ele seja capaz de fazer chegar ao nosso entendimento aquilo que é a vontade dos Senhores? E a questão é, será que a vontade do Senhor é que haja avivamento na nossa igreja? Será isso? Sentimos nós isso? Percebemos nós Deus a mexer, a intervir no nosso meio, produzindo, provocando avivamento? Ou estamos nós à espera de alguma coisa extraordinária que aconteça? Estamos nós, porventura, à espera daquilo que aconteceu quando Isaías, numa determinada altura, depois de tantas vezes que ele foi ao templo, ele viu aquela fumaça. Ele sentiu os alicerces tremerem. E ele teve aquela experiência tremenda de ver Deus na sua glória. Estamos nós à espera de que aconteça no próximo domingo, ou talvez hoje ainda. Avivamento é alguma coisa que, primeiro que tudo, nasce no coração de Deus. E porque nasce no coração de Deus, Ele faz chegar isso até nós. Nós desejamos avivamento. Sentimos que essa é a vontade de Deus. Sentimos que isso está na cabeça daquele que é a cabeça da igreja. E que por isso mesmo Ele quer fazer chegar até nós. Temos nós orado por avivamento? Temos nós disponibilizado pela ação do Espírito Santo a mudanças, a transformações da nossa vida para que realmente o Senhor possa agir e mostrar a sua graça? Uma segunda característica, meus irmãos, é que a igreja perfeita é uma igreja gloriosa. Saltemos para o versículo 27, onde ele diz, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. Meus irmãos, eu há pouco estava a falar daquela experiência que Isaías teve quando ele foi ao templo. Ele viu a glória do Senhor. E porque ele viu a glória do Senhor, ele ficou estarrecido. Ficou perturbado. Porquê? Porque ele sabia que era homem pecador. E qualquer um que visse o Senhor face a face, teria como destino o quê? A morte. Ai de mim que sou pecador e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi o quê? A glória do Senhor. Lembro-me de Moisés, quando estava lá em cima no monte, viu aquela sarça ardente e daquelas várias experiências, a dado passo ele disse, Senhor, mostra-me a tua glória. O que é, meus irmãos, então a glória do Senhor? É a manifestação do seu poder, é a sua presença, de uma forma bem vincada, bem pessoal, bem presente, às vezes até visível. Mas como é isso possível se Deus é invisível? Deus tem formas próprias de fazer chegar até nós e de mostrar a sua presença. Meus irmãos, será que a presença de Deus está aqui neste lugar? Uma coisa eu sei, a presença de Deus está no meio do seu povo. E Ele quer estar e fazer-se presente neste lugar. E eu creio, meus irmãos, que se a igreja perfeita, este se é apenas retórico, se a igreja perfeita é gloriosa,
porque esse é o propósito de Deus, então, meus irmãos, a glória de Deus vai se ver no meio dessa igreja perfeita. E se nós queremos, eu quero, os irmãos querem, que esta igreja seja perfeita, então nós haveremos de ver o quê? A glória do Senhor neste lugar. E como é que nós podemos ver isso? Às vezes, meus irmãos, não com estes olhos físicos, mas com os olhos da fé. Vemos Deus a agir. E nós temos visto o Senhor a agir, transformando vidas. Eu creio, meus irmãos, que o maior milagre que Deus faz, ainda nos dias de hoje, e faz repetidamente, eu creio, é a salvação de almas. É levar alguém a nascer de novo. E nisso vê-se o poder de Deus. E depois a transformação que Ele opera. Meus irmãos, a glória de Deus está à vista exatamente nessa transformação do ser humano. De pecador para santo. De alguém de costas voltadas para Deus, para alguém que se prostra diante dos pés do Senhor e lhe rende glória. Diz: Senhor, seja louvado. Meus irmãos, essa transformação que o Senhor opera é alguma coisa extraordinária. Faz parte da igreja perfeita, tendo Cristo como cabeça e sendo uma igreja gloriosa. Mas há mais. Ele diz também, sem mácula, não contaminada, sem nódoa. E de certo modo esta ideia de mácula está diretamente associada com isso, com nódoas. Às vezes nós estamos a comer, estamos a beber e sem darmos conta, alguma coisa salpica. Alguma coisa vem para a nossa camisa, para a calça, para o vestido, para a blusa, seja o que for, e deixa ali uma mancha. E essa mancha, quanto mais visível está, mais nos deixa envergonhados e incomodados, não é? Meus irmãos, em termos de vida cristã, o pecado deixa essa mancha, deixa essa mácula. E por isso mesmo nós nos devemos sentir como? Envergonhados. Envergonhados. Mesmo quando às vezes aquele pecado não está visível aos olhos dos outros. Mas esse pecado está visível aos olhos de quem? De Deus. E reparem, mais do que igreja perfeita para os homens, é a igreja perfeita para Deus. Deus quer apresentar-nos, Jesus quer apresentar-nos como igreja sem mácula, sem mancha. E quando a mancha cai na nossa roupagem, o que é que nós fazemos? Vamos para lavar, não é? Podemos usar máquina elétrica ou máquina manual. Há o tanque. E vai batendo, vai. Mas sempre colocamos o quê? No mínimo, sabão, não é? Lembro-me quando era pequenito que as senhoras faziam sabonária. Cortavam o sabão assim às tiras, aos pedacinhos, punham a água quente, mexiam tudo aquilo muito bem e colocavam a roupa lá, às vezes de um dia para o outro. E digamos, aquele agente limpador ia dissolvendo todas aquelas manchas. Meus irmãos, o agente limpador da mácula, das manchas da nossa alma, é o sangue de Jesus. E é Ele que nos purifica. É Ele que, à semelhança daquilo que Isaías diz, que nos torna mais alvos do que a neve. E há um hino assim também, não é? Alvo mais que a neve. Se nesse sangue purificados, alvo mais do que a neve, serei. Não há mancha que possa ficar no nosso corpo. Não há mancha que não possa ser limpa. Com sabão, com detergente, seja com aquilo que for. Mas, meus irmãos, somente o sangue de Jesus nos limpa de toda a mácula, de toda a mancha espiritual que é causada pelo pecado. A igreja perfeita
O crente que procura a perfeição não pode ter mancha, mas se tiveres, saibamos, lembremos que há um detergente completamente eficaz. É o sangue de Jesus. E Ele limpa o nosso pecado. E se nós queremos ser perfeitos e pecamos, a mancha veio, mas essa mancha pode ser retirada. E pelo sangue de Jesus é limpa. A nossa alma fica purificada. E o ideal, aquilo que nós desejamos, aquilo que o Espírito Santo quer, aquilo que se nós deixarmos Cristo ser a cabeça da nossa vida, então vai acontecer e vai acontecer por bastante tempo, é o quê? Prolongadamente estamos sem mancha. Você agora mesmo está com mancha ou já limpou a sua mancha? Olhe para dentro de si. Como é que está lá dentro a sua alma? Está manchada? Você não precisa, se entrou aqui com alguma mancha, não precisa de continuar com ela. O sangue de Jesus lavou e lava, limpa toda essa mancha. Você não vai sair daqui com mancha, porque o Espírito do Senhor o vai dirigir a pedir o perdão de Deus e a deixar que Ele, não eu, mas Ele, limpe a sua mancha. Acrescenta outra coisa, outra característica. Ainda aqui no verso 27 diz que é sem ruga. Alguém aqui que tenha rugas? Eu sei que as senhoras não têm rugas. Tem lá aquele boião anti-rugas, não é? Anti-idade. E põe, e limpou. E se isso não chega, então vão um especialista que estica a pele. Mas ao esticar a pele do pescoço, levanta a perna. Os irmãos, espiritualmente, nós não envelhecemos. Amadurecemos, mas não envelhecemos. A nossa igreja tem, aqui em Matosinhos, alguns não se lembram já, 94 anos. Com 94 anos, qualquer um de nós já teria muitas rugas, não é? Será que esta igreja está enrugada? Será que esta igreja está envelhecida? Será que esta igreja está caduca? Será que esta igreja já não tem mais forças? Ainda que com 94 anos, nós podemos ter a mesma energia espiritual que caracterizou aqueles que há 94 ou 95 anos vieram do Porto até Matosinhos e aqui pregaram o Evangelho. Com a mesma energia daqueles que nos antecederam durante anos e anos. Uma igreja que não envelhece espiritualmente. Pelo contrário, se renova cada dia. Meus irmãos, esta é a igreja perfeita. Sendo membros desta igreja perfeita, você não pode ter rugas espirituais. Você não pode envelhecer, você não pode acomodar-se, você não pode ficar sem forças espirituais. Em cada dia nós buscamos a força espiritual do Senhor, porque é Ele que está em nós. É Ele que nos ajuda a enfrentar as tribulações, as dificuldades. E os irmãos sabem, são as agruras da vida, as tristezas da vida, os problemas da vida que nos levam a envelhecer. Não são só as rugas, os cabelos brancos também. Aquilo que vai mostrando a nossa cara, que mostra como nós estamos a envelhecer. Mas espiritualmente, nós não podemos envelhecer. Amadurecemos. Essa é a palavra que nós encontramos na Escritura. A maturidade espiritual. Essa sim é uma característica de uma igreja perfeita. Sem rugas, mas uma igreja madura. Uma igreja que sabe para onde vai. Porque segue e tem os seus olhos em Cristo Jesus.
e Ele vai adiante e nós simplesmente o seguimos. Essa é uma outra característica da Igreja Perfeita. Mas nós viramos mais adiante e diz, mas santa e irrepreensível. E aí tem mais duas características. Uma igreja santa quer dizer uma igreja separada do mundo. Quer dizer uma igreja que não vai atrás de modas morais ou espirituais. Uma igreja que sabe muito bem aonde é que estão os fundamentos de doutrina. Aonde é que está aquilo que Jesus ensinou, que os apóstolos apregoaram e que nós vamos beber e viver. Uma igreja santa é uma igreja separada do mundo, literalmente. Os irmãos sabem, só para recordar, o significado da palavra igreja. Igreja vem do grego eclesia. E daí veio a palavra eclesiástico. Eclesia é a igreja. E significa o quê? Aqueles que são chamados de fora para dentro. Separados do mundo, chamados do mundo para dentro para constituírem uma comunidade toda especial. Um povo escolhido, um povo eleito, um povo exclusivo, um povo que é santo ao Senhor. Assim é a igreja. Os irmãos, neste momento, cada um que está aqui poderia estar na praia, poderia estar em qualquer outro lugar. Poderiam alguns ter ido ontem ou anteontem à discoteca, poderiam ter feito alguma imoralidade, alguma coisa, mas como igreja santa, nós separamos daquilo que é mundano. Isto não significa refugiar-nos e fechar-nos numa concha. Jesus disse, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Nós estamos no mundo. Mas diz a Escritura, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós vivemos aqui, no meio de incrédulos, no meio de pessoas que são mundanas, no meio de pessoas que são imorais, mas não temos que ser como eles. Já fomos, mas não temos que ser. E é isso que faz com que a igreja seja santa. Santa aos olhos de Deus, arcaica, preconceituosa e tudo mais aos olhos dos homens, não é? Mas santa aos olhos de Deus. Depois diz, uma igreja que é irrepreensível. É uma igreja que não tem nada a apontar. É uma igreja que alguém pode apontar o dedo, mas não vai achar nada. Não há repreensão. Porque não há erro, não há repreensão. Ainda assim o mundo à nossa volta pode apontar-nos o dedo, não é? E os irmãos sabem muito bem isto. Muitos outros, independentemente da sua religião, até que se dizem católicos, só de nome, podem fazer e dizer o que querem. Mas quando um evangélico, quando algum de nós faz alguma coisa, menos capaz diz, não é? Lá estão eles a repreender-nos, a apontar o dedo. Meus irmãos, que nós sejamos na nossa vida, vivendo uma vida digna, capazes de ser, de aguentar-se, de ser isentos de alguma repreensibilidade. Os outros podem acusar-nos, mas que ninguém nos acuse com razão. É tão terrível quando somos acusados de alguma coisa e, na verdade, somos culpados. Então, é esta ideia de irrepreensibilidade. Os outros podem acusar-nos, mas não com razão. Porque em nós não se acha alguma coisa que possa ser repreendida, que possa ser apontada. Os outros podem apontar o dedo, mas não com razão. Finalmente, meus irmãos, em perfeita união com Cristo. Isso está nos versos 30 e depois no 32. E no verso 30 diz assim, porque somos membros do seu
Corpo. Estamos aí unidos, fazemos parte do corpo. Você, meu querido irmão e irmã, não esqueça isso. Você é um membro importante deste corpo, faz parte deste corpo, mas não está sozinho. Então a perfeição tem que ser alguma coisa que todos nós buscamos, todos nós desejamos. E o verso 32 diz: grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à sua igreja. Unidos em perfeita união com Cristo. E, meus irmãos, reparem, completa-se tudo em Cristo. Ele é a cabeça, mas também é aquele que assegura que cada parte deste corpo está interligada. Nós somos dependentes uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros, meus irmãos, por exemplo, para orarmos uns pelos outros, não é? Ainda há pouco orámos pela Bárbara, pela Luciana, pelo Tiago, por alguns outros, e nós sentimos como corpo as dores da Bárbara, da Luciana. Quando alguém se alegra porque tem uma vitória, o que é que nós fazemos? Não, nós alegramos-nos, não é? Às vezes não tanto quanto devemos. Mas devemos alegrar-nos uns com os outros, vibrar com as vitórias, com as coisas boas uns dos outros. Porque é isso que faz com que acontece no nosso corpo. Os irmãos já pensaram? Peguem aí no vosso dedo mindinho, dedo pequenino. Apertem até doer. Apertem até doer. E quando doerem, digam: não, a mim não me dói nada. O meu pé não sente. O meu estômago não sente. Não sentimos? Vejam, as dores de uns são as dores de todos. Quando nós estamos bem, o corpo está bem. E é esta unidade que nós encontramos em Cristo. E a igreja perfeita tem que ser cada vez mais isso. Alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram. Vibrarmos com as vitórias, com as alegrias uns dos outros. Mas também, quando é preciso, pormos o nosso joelho no chão, para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão em tribulação. Meus irmãos, esta não é a Igreja Batista de Matosinhos. Concordam comigo? Concordam comigo? Mas esta pode ser a Igreja Batista de Matosinhos. Esta queremos que seja a Igreja Batista de Matosinhos. Amém? Amém? Então, meus irmãos, o que é que está ao nosso alcance? O que é que cada um de nós tem que fazer para que esta seja a Igreja Batista de Matosinhos? Para que esta seja a Igreja perfeita aos olhos do Senhor? Você está pronto a participar com a sua parte. Qual é a sua parte? Você ser o quê? Uma palavra. Você ser uma palavra. Perfeito ou perfeita. Porque se você for perfeito e todos nós formos perfeitos, a Igreja Batista de Matosinhos será uma igreja perfeita. Que o Senhor ajude cada um de vós. Que me ajude a mim a fazer a minha parte e a procurar alcançar a perfeição naqueles vários aspectos, para que, sendo cada um de nós perfeito, esta igreja seja perfeita aos olhos do Senhor. Vale a pena o esforço? E, meus irmãos, acreditem isto. Se nós formos perfeitos e buscarmos a perfeição, os irmãos sabem o que é que vem? Vem avivamento. Porque o Senhor vai e está a trabalhar no meio de nós. Meus irmãos, vamos sair deste lugar com esta esperança, com esta alegria, com esta expectativa que o Senhor durante a semana vai trabalhar em cada um de nós, levando-nos a quê? À perfeição. E iremos ver a glória do Senhor no nosso meio.